Olá, meus amigos do programa Universo Marcial. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao nosso patrocinador, Comercial Esperança de Guarulhos. E hoje nós vamos conhecer um pouco do Wushu, uma arte marcial milenar chinesa, conhecida erroneamente no Ocidente como Kung Fu. Vamos acompanhar. Wushu é o termo chinês que literalmente é traduzido como arte marcial no Ocidente, mas sua tradução correta seria caminho de parar a guerra ou caminho da não ação. Wushu é o termo correto para que o Ocidente passou a chamar erroneamente de Kung Fu. A palavra Kung Fu, em forma coloquial, pode significar estudo, virtude ou habilidade adquiridos através de esforço e competência na luta corporal. Por exemplo, se alguém cozinha bem, pode-se dizer que esta pessoa tem Kung Fu em culinária. O termo não era muito popular até a segunda metade do século XX. Acredita-se que no Ocidente a palavra foi usada pela primeira vez no século XVIII, pelo missionário jesuíta Jean-Joseph Marie Amiot. Muita confusão tem sido feita com as terminologias Kung Fu e Wushu, pois simplifica-se essas terminologias como se tendo artes de combate ou artes marciais, essas artes de luta de academia. Wushu, que as pessoas comumente pronunciam Wushu, né? O Wushu representa artes de guerra. Qualquer técnica de combate que os chineses denominam como Wushu. O Kung Fu significa habilidade, maestria plena em uma atividade qualquer, não só em técnicas de combate. O marceneiro, o cameraman, o produtor do programa, a pessoa que constrói essa casa, uma pessoa, o padeiro, todos que dominam a arte e através da técnica, do tempo, praticam o Kung Fu. Com a imigração de chineses, na maioria cantoneses, para a América, o termo começou a se difundir. Os chineses de Guangdong, Cantão, costumavam a se referir treino das lutas corporais, atividades que requeria muito tempo de prática ou trabalho duro, sob uma rigorosa supervisão de mestre competente, e seu dialeto usava-se a expressão Kung Fu. Agora, qual a relação de Kung Fu com as artes marciais? Tudo começou na construção da estrada de ferro, a estrada de ferro dos Estados Unidos, do Oeste. Para desbravar o Oeste, os americanos contratavam empregados chineses da China e realizavam uma longa viagem até os Estados Unidos. Lá, como os índios, como os negros, os chineses também eram discriminados. Então, eles sofriam abusos nas mãos dos americanos. Muitos chineses praticavam o Wushu, as artes marciais. Quando eram atacados, eles conseguiam se defender, jogar os grandes americanos no chão, derrubá-los com golpes. Os americanos ficavam maravilhados e perguntavam para esses pequeninos chineses: o que você faz? O que é isso que faz com que você nos derrube no chão com uma certa simplicidade? Eles não sabiam, a palavra arte marcial não existia no Ocidente. Eles não sabiam explicar que são artes de guerra praticadas até então em toda a sua história. Então eles falaram que é uma coisa que precisava de muito esforço, muito treinamento, prática longa e força de vontade. Então eles chamaram Kung Fu. O termo Kung Fu ganhou popularidade na década de 60, com a vinda dos filmes de Hong Kong para a América, principalmente os filmes de Bruce Lee. There were some lines that expressed your philosophy. I don't know if you remember them or not. Oh, I remember that. I said, this is what it is, okay? Isso é só um conceito, ok? I said, empty your mind. Visualize a forma da água. Be formless, O shapeless. que acontece quando você coloca a água em um copo? Now you put water into a cup.
ela se torna um It copo. becomes the cup. Se You você put a water coloca em into uma a bottle, garrafa, it ela se becomes torna the uma bottle. You garrafa. put it in a teapot, it Se colocá-la em uma becomes the xícara, ela se teapot. torna uma Now, xícara. water can flow, Se a xícara or quebrar, it can ela se crack. adaptará a qualquer forma. Be water, my friend. Seja como a água, meu amigo. Os registros fiéis encontrados sobre Wushu foram encontrados em ossos e cascos de tartaruga da dinastia Shang, 1722 a 1122 a.C. Isto significa que essa modalidade existe há mais de 3.000 anos. Nas estátuas dos guerreiros de Xi'an temos movimentos, estátuas com poses de soldados desarmados em posição de artes marciais, de Kung Fu. Isso é a prova de que o Kung Fu é muito antigo, antes mesmo do mosteiro Shaolin. Os guerreiros de terracota, compostos por mais de 7.000 guerreiros, onde nenhum deles é igual ao outro, sem dúvida compõem um conjunto arqueológico sem igual na história imperial da China e do Wushu. Os chapéus, através dos números e placas existentes, distinguiam os oficiais dos soldados comuns. Os soldados parecem marchar em combate ou estar em atividade de treinamento. Alguns dos guerreiros pareciam em posição de combate de Wushu, demonstrando que estes soldados já praticavam a arte chinesa há muitos anos atrás. A produção e enterramento dos exércitos que protegem o túmulo do primeiro imperador Qin Shi Huangdi, que unificou a China em 221 a.C., demandou uma complexa organização de mão de obra, envolvendo um grande número de artesãos e trabalhadores em oficinas. Estima-se que houve uma mobilização de 700.000 homens, vindos de diferentes partes do império, para a realização de trabalhos que levaram em torno de 38 anos. O impacto desta empreitada, remoção de terra, cortes de madeira e procedimentos de modelação talvez explique o fato da região da província de Changchi ter sido sacudida por rebeliões que a destruíram por inteiro, deixando intacto apenas o que estava oculto em seu subsolo. O budismo. Diz a lenda que em 527 d.C., um misterioso monge budista velejou de Madras, na costa leste da Índia, até a China. Após um mês de viagem, ele chegou às bases da montanha Changcheng, próximo a Beijing. Dizem que ele sentou numa caverna durante 9 anos, em profundo estado de meditação, podendo até ouvir as formigas gritando. Para suportar as longas horas de imobilidade, ele aliou os conhecimentos milenares chineses com o desenvolvimento de técnicas de respiração e exercícios de alongamento, tratado de alongamento dos nervos, tendões e ossos. Quando o místico budista desceu das montanhas, ele descobriu que os monges Shaolin estavam doentes e fracos. Ele ensinou os modos secretos que desenvolviam a força interna e a habilidade para se defenderem na região montanhosa em que viviam. Estes ensinamentos tornaram-se conhecidos no budismo como Budismo Chan e a fundação da prática Zen. No seu núcleo estava a ideia do Wutai, virtude marcial. Isto representava a crença na disciplina com força, humildade e respeito por toda a vida. Seguindo isto, os monges iniciaram os primeiros passos dos exercícios das artes marciais, praticando continuamente.
Na combinação de corpo, mente e espírito, permanece o segredo da verdadeira arte marcial. Hoje, os monges preservam o conhecimento que foi levado a eles pelo pai das artes marciais, Bodhidharma. Kung Fu é praticado juntamente com o Zen, ou Chan em chinês, que é a doutrina de meditação, o autodesenvolvimento do indivíduo. Aqui na escola nós temos os nossos mestres ancestrais que nós homenageamos através de imagens, para que se forme uma ideia na cabeça do praticante e quem são cada mestre. Aqui é Kong Kong ou Kong Ji, ou Kong Yu, que é o deus da guerra e o deus da literatura. É o patriarca das artes marciais, um protetor dos espaços comerciais, de templos, de casas. É um grande guerreiro, um herói. Foi general e ministro da justiça e grande líder militar. Então é um representante das artes marciais chinesas, Aqui nós temos Siddhartha, o Sakyamuni Buda, o Buda Gautama, o príncipe indiano que abandonou todas as facilidades da vida e os prazeres, procurando o asceticismo. Ele é o mestre dos praticantes do Kung Fu e um exemplo para todos os filósofos, pensadores e pessoas de toda a Ásia, da extrema Ásia. Nós usamos eles como um reflexo para a nossa vida. Nós nos vemos através da imagem e nos lembramos da postura, da nobre postura que eles têm. Aqui nós temos a estátua de Kuan Yin, o Avalokitesvara, um Bodhisattva, um santo que representa a compaixão, a tolerância, a misericórdia por todos os seres do universo. Geralmente no santuário nós oferecemos coisas como um símbolo. Aqui, por exemplo, nós oferecemos um incenso cheiroso, para sempre nos lembrar que nossas boas ações devem ser como um incenso, imperceptíveis para quem pratica todos os dias. Nós oferecemos velas, para que a luz da sabedoria ilumine a escuridão, a ignorância, a escuridão da ignorância. E nos ensinar a impermanência, de como a vela se apagará em pouco tempo. Nós também ensinamos, através do oferecimento de frutas e flores, a impermanência. As flores morrerão, murcharão. A maçã murchará. Se você não usufruir no tempo correto, ela desaparecerá. Essa é a simbologia do santuário budista, no Kung Fu. Nós praticamos a meditação para fortalecer nossa mente e purificar o nosso coração. O budismo usa símbolos. O sino de ferro, nos lembra da iluminação. Ao ouvirmos o sino, existe uma iluminação na nossa mente. Esse sino nos faz lembrar que temos que nos purificar, temos que acordar neste momento, ter o coração mais puro, despertar a mente. Aqui o peixe de madeira, Mui, nos faz nos concentrar, nos focalizar, traz de volta a nossa consciência. Simples toque, não é? São técnicas do budismo para manter a mente alerta, compassiva, atenta, transbordando a sabedoria. Esse é o grande valor, o que diferencia o Kung Fu de uma outra arte marcial qualquer.
como técnica de combate, que é o desenvolvimento do indivíduo através do autoconhecimento, da disciplina, né, o treinamento da mente, não só do corpo. Aqui nós praticamos a meditação. Bodhidharma ensinou aos monges de Shaolin a prática da meditação para fortalecer os frágeis corpos daqueles monges. A tradição diz que os monges eram tradutores e viviam sentados o dia inteiro traduzindo textos do sânscrito, do Pali, para o chinês arcaico. E quando ele chegou da Índia para ensinar a meditação, ele desenvolveu métodos de exercício para que esses monges frágeis, fracos fisicamente, pudessem fortalecer o corpo antes de praticar as longas horas da meditação que eram ensinadas naquela época. Por isso, a base do Kung Fu é a imobilidade, não a mobilidade. Espero que vocês estejam gostando do Wushu. E não saiam, hein? Nós vamos para um comercial, mas já voltamos com muito mais sobre essa milenar arte marcial chinesa. Fiquem aí.